começando mais um papo delicioso com o seminarista. Me chamo Paulo e sejam todos bem-vindos. Uma tarde, um dia maravilhoso para vocês. Boa tarde, você que nos acompanha. Me chamo Pablo e estamos aqui hoje no nosso Papo com Seminarista. Mais um papo, cada papo é um papo único, com uma pessoa iluminada por Deus que traz sua história aqui para nós. Mas para você que nos acompanha, deixe seu like no nosso YouTube da Arquidiocese. E para você que nos ouve através da rádio Excelsior, vai lá, passa lá no YouTube. Nosso Papo como Seminarista é todo sábado, a partir das 14 horas e vamos até as 15. Você que nos acompanha, fique conosco até o final deste Papo com Seminarista, que hoje está muito interessante, Paulo. Muito, muito. E a cada dia que passa, recebemos cada vez mais elogios, cada vez mais incentivos a continuar esse projeto tão bonito, que é o Papo com Seminarista. Então, quero mandar uma mensagem para as lojas católicas. Se quiserem algum anúncio, uma propaganda, mandar uma cruz, nós estamos aqui também para isso, para divulgar o trabalho de vocês que nos escutam e nos incentivam. É uma ajuda mútua, né, Pablo? Verdade, nosso seminário precisa tanto. Arquidiocese. Verdade. E o Papo com Seminarista, esse projeto que, graças a Deus, com a graça de Deus, tem crescido. Verdade. E tocado muitos corações. Semana passada, Paulo, tivemos um papo tão bom com a irmã Violeta. É emocionante. Foi. Se você não assistiu, assista. Assista, é verdade. A equipe que estava... A equipe tá a mesma hoje aqui. Aqui tá Matheus, tá Ivo ali, tá Lucas. A equipe tá show de novo aqui. Graças a Deus nos ajudando. Eles também se emocionaram muito com as palavras da irmã. Eu mesmo fiquei aqui parado aqui, quase não saía nada aqui. E aqui também. Meu Deus, precisou você falar, porque eu já não consegui. Travava. Fizemos 2 compromissos com a irmã. O primeiro é, vamos visitá-la. A gente vai marcar... Mosteiro do Calvário. A gente vai lá no mosteiro. E o segundo vai ter o papo 2 com a irmã Violeta. Se você quer, curte, comenta muito aí. Quero a irmã Violeta novamente no Papo com Seminarista. Mas agora, sem muitas delongas, Pablo, nos apresente aí o nosso convidado especial. Hoje estamos com ele. O convidado todo especial. Não gosta de ser chamado de doutor, então vamos chamar do jeito que ele gosta. Manuel. Manuel. Rapaz. É a idade, gente. Tenha paciência com o Pablo. Já estou ficando velho. Manuel, advogado e missionário. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, meus irmãos. E para mim é uma honra estar aqui falando. Que bom, Manuel. É um prazer imenso também para nós estarmos aqui contigo. E o nosso papo, a gente sempre pergunta como, de onde vem, quem é Manuel? Então, eu tenho 35 anos, sou missionário católico, sou mais missionário do que advogado hoje, inclusive. E sou lá da Baixa do Bonfim e faço parte de um carisma chamado Rede Missionária de Caridade. E a maior parte do meu tempo é com envolvimento nas missões. Certo. E numa casa chamada Casa Monte Tabor. Você pode só aproximar um pouquinho mais? Só um pouquinho mais. Sim, tá bom. Tá bom aí? Ok. Que a equipe técnica aqui tá afiada. Mas pode ir, continue. Isso. Nesse momento é isso que eu tenho para falar. Estou lá na Baixa do Bonfim e com as missões, né? Com as atividades missionárias é o que preenche o meu cotidiano, digamos assim. Que legal. Então, esse é o hoje. Sim. Mas nós vamos agora explorar um pouquinho esse passado. A infância de Emanuel, como se deu esse contato com Cristo. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Você que nos acompanha pela Rádio Excelsior, nos assiste também no YouTube. Estava partilhando que estudamos no mesmo colégio. Mesmo colégio. O Colégio São José, colégio de freira, confessional. Lindo colégio. Um abraço a todas as irmãs lá da Imaculada Conceição, hospitaleiras. Então, um grande abraço ao Colégio São José. Mas então, Emanuel, desde quantos anos estudou lá? Como se deu esse contato com a Igreja Católica? Como foi o seu encontro com Cristo? Bom, eu fui criado numa família católica, né? Meus pais sempre frequentaram a igreja e
com relação ao Colégio São José, eu estudei lá dos 3 anos até os 17 anos. A vida toda. A vida inteira lá. E saí direto para a faculdade de Direito. E fui muito feliz no Colégio São José. Tenho um carinho imenso pelas irmãs hospitaleiras. Até hoje nós temos contato. Até hoje elas inclusive colaboram com as missões. Maravilha. Eventualmente. A gente faz missão inclusive numa fazenda que elas têm lá em Conceição do Jacuípe. Evangelizamos aquela comunidade também. Então a gente tem uma relação assim muito boa. E o meu núcleo familiar, pela graça de Deus, era um núcleo católico, sim. Meu pai foi da devoção do Bom Jesus de Navegantes. Minha mãe sempre foi envolvida com a vida paroquial e também fez parte da renovação carismática. E desde criancinha eu tive essa graça de, como vocês falaram dela, a minha madrinha, irmã Violeta. Então, desde pequeno eu tive essa graça de caminhar ao lado dela. Então, nas minhas lembranças mais antigas, eu me lembro da presença dela na casa de minha irmã, quando eu era ainda pequeno. E aos 8 anos de idade, eu me tornei aluno de inglês dela. Então, aí começou a minha jornada, digamos assim. Foi ela que me ensinou a ser missionário, na verdade. É impossível... Ia falar inglês também. Ia falar inglês também. É impossível falar da minha vocação sem falar dela. Então, assim, ela me formou espiritualmente. Foi ela que me encaminhou. E aí, conheceu a irmã Violeta, dentro deste período, deste processo de curso de inglês, foi se encantando. Sim. E aí foi também tendo esse mesmo olhar caridoso para os pobres. Assim, eu não tive tempo, como algumas pessoas, acaba sendo meio natural esse receio do contato com a população de rua, mas eu não tive tempo de ter medo da população de rua, porque desde cedo eles já eram meus irmãos ali na casa dela. Então, no contato, se tornou tudo tão natural. E teve um determinado período da minha vida, né, que eu assisti um filme, não sei se vocês já ouviram falar desse filme, chama O Jardineiro Fiel. Já vi. O Jardineiro Fiel. Conta um pouquinho que eu sou curioso, mas nunca ouvi não. É um filme muito interessante que fala de um diplomata. É um diplomata que me parece que ele era da Inglaterra. E ele decidiu tornar a vida dele, a missão de vida dele como diplomata, era para trabalhar na África para conseguir a cura do HIV, para conseguir levar, quebrando patentes, a cura do HIV para a África. Ou melhor, não a cura, o tratamento. Não existe cura, o tratamento para o HIV. Eu assisti esse filme com 13 anos de idade e decidi que eu queria ter uma vida parecida com ele. Com 13 anos? Com 13 anos de idade. Aquilo me mexeu muito e foi isso que guiou minha escolha pelo direito, né? E muito assim também do que eu já via na prática com a irmã. Foi, formando, digamos assim, foi formando minha personalidade. Então, teve uma época que ela sabe bem, teve uma época que eu fazia algumas coisas assim que causavam problemas, porque eu ia na rua e pegava pessoas doentes e levava lá, adolescente, e causei um monte de transtorno nessa fase aí. Mas hoje a gente conta tudo isso dando risada, porque era engraçado mesmo. E foi assim, minha vocação foi nascendo assim naturalmente, e mais até lá houve muitas resistências, né? Até de fato eu decidi seguir esse caminho, muita resistência precisou ser quebrada também. Nossa, interessante. Você falou sobre essa questão social, que já não tinha esse medo. A gente vai chegar nesse período um pouquinho depois. Esse período da advocacia, do direito, como foi essa descoberta, essa vocação também, porque é uma vocação, é um chamado a exercer essa profissão, esse direito a advogar, a defender. Percebeu que já tem esse lado do outro muito forte, defender alguém, advogar. Como foi que se deu isso, esse chamado? Como é que você descobriu que tinha essa paixão pelo direito? Tudo teve a ver com aquele momento ali dos 13 anos.
porque eu me encantei pela diplomacia e eu tive assim, um desejo muito grande de fato, estar num lugar como aquele diplomata estava, para servir as pessoas mais humildes. Então, olhando as opções que eu tinha, eu acabei decidindo pelo direito, porque eu achei que essa era a opção mais viável para servir ao povo carente. Então, eu nunca tive assim, um desejo de ser juiz, ou ser promotor, ou ser advogado mesmo. Eu fiz o direito, de fato, para ser diplomata, porque eu queria ter aquela vocação de viajar para a África e fazer todo aquele caminho. Depois eu fui percebendo, com a maturidade foi chegando, eu fui vendo que não era necessário estar tão longe, mas que aqui já havia muito trabalho a fazer. Então, entrei na faculdade aos 18 anos e desde o começo eu tive trabalhando, já no segundo semestre já estava estagiando, consegui um estágio numa ONG que faz um trabalho muito interessante de mediação de conflitos em comunidades carentes de Salvador. Então, a gente ia para lugares como Saramandaia, Pernambués, Palestina, e fazer mediação de conflitos e orientação de direitos lá. E depois daí eu ingressei no Ministério Público. Ingressei primeiro com a seleção para estagiário e passei 2 anos lá, depois... tive a oportunidade, a UFBA me deu uma chance de fazer um intercâmbio, e aí voltei desse intercâmbio e fui efetivado no Ministério Público como assessor jurídico. Lá eu trabalhei na área da infância e juventude, na área criminal e também na área civil. A maior parte da minha carreira no MP foi na área civil, atuando principalmente no 2º grau, com... processos envolvendo família, envolvendo infância, como eu disse, concurso público, diversos. Então, nesse caminho aí, eu me realizava parcialmente, porque o MP é um órgão que tem uma atuação também voltada aos mais necessitados. Mas, ainda assim, embora eu ache muito linda a vocação do Ministério Público, mas o Ministério Público ele consegue muito resultado, mas ele precisa seguir todo aquele caminho burocrático, e muitas vezes a gente vê a nossa realidade como é, na verdade, não é? A nossa realidade, a gente sente muita falta. Então, como missionário, eu me sinto um pouco mais livre para tomar determinadas posições que um cargo como esse me deixava um pouco mais preso. Sim. Então, eu acho que aquele sonho dos 13 anos de idade, ele se realiza mais hoje do que se eu tivesse como um diplomata ou como promotor de justiça, por exemplo. Desde sempre Deus presente na sua vida, né? Sim. Desde sempre. É bonito, falando agora para os jovens que estão na dúvida da vocação, sejam como Emanuel aqui hoje, nesse papo com o seminarista. Decidam, façam o discernimento visando sempre o povo de Deus, visando sempre Deus em primeiro lugar. Esse é o verdadeiro discernimento, não é, Pablo? Verdade. Porque se você escolher o que é melhor para mim, é muito egoísta. O que é que eu quero? E a gente vê hoje muito jovens que estão visando apenas o dinheiro, visando apenas cargos. Você disse que começou direito, não pensou nunca em ser promotor, pensou em ser juiz. Não pensou nada disso, pensou em servir o povo. É isso que o povo precisa, os cristãos, e esse braço da igreja com a juventude, extremamente necessário. Então, jovens, decidam, optem primeiro por Deus, depois deixe que Deus dê a verdadeira direção, como fez na vida de Emanuel. E aqui também, Bonito, Paulo, a importância da família, né? Presente. Porque você teve uma família que te ajudou. Com certeza não foi só essa experiência, teve uma experiência também de ir amadurecendo aos poucos, tudo esse chamado para ver, será realmente se essa é a vontade de Deus? Porque a irmã Violeta falou algo interessante para nós, a questão do barulho nas famílias. Às vezes falamos de tudo e tudo ao mesmo tempo, mas não falamos daquilo que é essencial e não escutamos aquele que é o centro da nossa vida, Deus. Então, às vezes, não tem esse encaminhamento para o jovem, como você falou.
quero ser diplomata, porque eu quero crescer pessoalmente, quero ter um status, e você não. Você realmente fez a vontade de Deus. Isso também é uma grande importância, este discernimento, este contato com Deus, não é, Manuel? E à medida em que essas resistências foram caindo, eu fui ficando mais feliz também. Porque a gente percebe. Porque o caminho... Só vive sorrindo aqui no podcast, gente. 35 anos, parecendo que tem 20, eu com 34 aqui acabado, parecendo o pai dele. Oh, meu Deus! Olha, eu tive a graça de estar aqui. Eventualmente, eu encontro o Dom Walter, que é um bispo assim, que tem uma proximidade muito grande com o nosso carisma. E aí ele me disse uma frase uma vez de Santo Inácio de Loyola que ficou assim marcada. Ele disse que Santo Inácio falava o seguinte: olha, para ser feliz é preciso viver com intensidade cada momento. Verdade. Então estamos aqui nesse podcast, vamos viver com intensidade esse momento. Glória a Deus. Estamos na missão, vamos viver com intensidade. Então, eu acho que esse processo de deixar com que as resistências fossem caindo, e aí desde criança eu ouvi a irmã Violeta falar de 3 As, né? Eu não sei se ela lembra disso, mas ela sempre falava, né? Do apaixonamento, do abandono e da abertura a Deus. Então, esse abandono, eu acho que é o que vai deixando a gente mais leve. Então, quando a gente vai percebendo que não é necessário ter muito o controle da situação, que Ele já tem o controle, né? O Senhor já tem o controle, e viver na providência deve causar isso. Naturalmente, a gente vai se aprofundando nisso e a caminhada vai, né, um passo após o outro, um dia após o outro. Verdade. E hoje, Emanuel, como é essa atuação sua? Você mora? Como é que funciona a rede de caridade? Então, a rede missionária ela surgiu na pandemia através de um grupo de jovens. Então, é um carisma que nasceu em junho de 2020. Nós estávamos fazendo uma trezena de Santo Antônio online, porque vocês se lembram, né, que estava tudo fechado. Sim, um desafio muito grande. E não sei por que surgiu essa ideia de fazer a trezena de Santo Antônio online, e aí juntamos algumas pessoas e aí fizemos no Google Meet os 13 dias, e no dia 11 da trezena surgiu o propósito de fazer após uma frase de Santo Antônio que foi dita nessa trezena, surgiu o propósito de fazer um gesto concreto, que seria uma entrega de sopa ali no Largo da Piedade. Então o objetivo era esse, fazer apenas um gesto concreto uma noite. Na época, eu morava nos Barris, e eu até disponibilizei minha casa para isso, para a gente fazer aquele alimento e tudo mais. E aí pronto, levamos esse propósito. Só que, mais uma vez, eu vou ter que falar dela. Fale sua madrinha. Não tem como falar sem passar pela... Então, nessa caminhada desse chamado, como a irmã Violeta, ela fez minha direção espiritual por muitos anos, tive essa graça de ser acompanhado por ela, então como mãe e diretora espiritual. Então, eu levei isso para ela numa ligação e disse: olha, irmã, a gente está querendo fazer esse gesto concreto, nós estamos pensando em ir para a população de rua e tal. Aí ela disse o seguinte: filho, ela fez um discernimento de 1 segundo. E aí ela disse: filho, a população de rua já está tendo muito apoio, né? É verdade, na pandemia tinha uma série de iniciativas para a população de rua, mas, em compensação, existem muitas famílias hoje que estão sofrendo em segredo e ninguém vai até elas. Então procurem as famílias. Então, a partir desse discernimento, aí nós começamos a procurar famílias, e já na primeira semana já tinha 7 famílias, que a gente começou a fazer um cadastro que em 3 meses já passava de 100. Nossa. Então, com
os missionários, né, a maioria muito jovens, então nós começamos a fazer um trabalho de visita às casas. Desde o princípio houve esse desejo de fazer visita de evangelização e de entrega de uma doação. Então, começamos pregando o evangelho, a gente começou a fazer subsídios, né? Cada encontro tinha um trecho específico e lá a gente entregava o alimento. E junto a isso, assim, as pessoas choravam muito nos encontros, falavam muito sobre sua vida. Sabe? Um tempo assim, esse começo aí da rede foi uma coisa linda, foi muito, muito belo mesmo. Tivemos que suspender em alguns momentos quando assim, a gente entrava em bairros perigosos, às vezes o tráfico ficava um pouco mais intenso com troca de tiros, aí a gente suspendia, depois retornava. Mesmo durante o lockdown, a gente continuou visitando, né, todo mundo com a máscara, e ninguém teve doença grave. A Covid não agravou em nenhum missionário. Deus cuidou de cada detalhe de cada pessoa. Nós fomos. Então, assim, falava-se muito nesse podcast com a irmã Violeta, falava sobre a paixão. Sim. Então, a rede ela também tem uma marca muito forte da paixão, porque ela surgiu nesse período de sangue derramado, né, de intensidade, de sofrimento. E a partir daí, esse foi o começo, né? Foi esse apostolado das visitas missionárias. E depois disso, Deus foi agregando outras coisas, outras missões da rede missionária, né? Hoje nós temos os missionários, temos os voluntários, tem os benfeitores que nos ajudam muito a continuar com a missão. E nós ganhamos essa missão, né, da irmã Violeta de continuar o trabalho de acolhimento que ela já fazia lá na Baixa do Bonfim. Então, quando ela digamos assim, se tornou mais contemplativa como monja, né? E agora ela viaja praticamente só para retiros espirituais. Então, os filhos dela, né? Eu digo que a gente está cuidando dos filhos dela. Então, os filhos dela hoje somos nós que cuidamos lá com a Casa Monte Tabor, que fica, inclusive, na mesma rua dela, uma casa de aluguel. Então, nós temos um grupo de benfeitores que paga esse aluguel. Não recebemos repasse público nenhum. É 100% dos benfeitores, né, dos nossos amigos que ajudam a arcar as contas. E junto com as atividades ali, é uma casa que acolhe mulheres e crianças. Então, nós focamos ali nas mulheres e nas crianças. Tem um traço pró-vida muito grande. Então, tem um dia que é focado para gestante, tem a primeira infância, tem o encontro dos chaminhas de Cristo, que são dos pequenininhos, tem os pré-adolescentes, tem as idosas. Então, ali tem uma série de atividades para eles. Todos os dias? Né? De segunda a sábado. A gente abre de segunda a sábado. E, eventualmente, acontece também algum retiro espiritual lá na Casa Monte Tabor. Ou um acampamento também. Como já aconteceu, de acampamento de jovens. E nas ruas nós encontramos os homens. Porque, como veio esse discernimento da gente focar mais na infância, também dar esse traço pró-vida, então nós não queríamos abandonar os homens. E pelo público, você sabe que não tem como a gente juntar tudo e fazer um liquidificador. Então era para trabalhar bem, era necessário segmentar. Aí a gente encontra os homens na rua. Então nós temos os dias de missão também na rua. De terça a sexta a gente vai às ruas para encontrar com a população de rua. E aí é muito lindo. Agora não é engraçado, é um apostolado assim, que se a gente for buscar resultado, a gente vai se frustrar. Porque, como nossa abordagem com a população de rua, nós sabemos que boa parte deles, não todos, né? Não vamos ser preconceituosos, mas boa parte deles está no uso das drogas. Sim. Então, nossa abordagem com eles é muito no sentido de tentar encaminhar para a recuperação. Então, assim, de 100 que a gente conhece, a gente consegue encaminhar um. Então, é algo que é necessário... É como diz a frase do carisma, né? Que é um carisma que nós herdamos da irmã Violeta, mas assim com uma particularidade da rede missionária, que é acolher o amor misericordioso e apaixonado do Pai para, no lançar das redes, derramá-lo sobre tudo e todos.
Nossa, algo que começou ali na trezena de Santo Antônio. É. Deus chama, mas ele não fala como é que vai ser, né? Não. Era para ser uma sopa apenas. Uma sopa Santo apenas. Antônio, rogai por nós. Lá, uma sopa na piedade, né? Na piedade. E aí foi crescendo, crescendo, e hoje tem essa beleza que é, né? A rede missionária. Você falou que você encaminha, né? Sim. As pessoas, os moradores. Vocês encaminham geralmente assim para onde? Olha, quando eles pedem ajuda, a gente põe na Kombi. Nós temos uma Kombi chamada Lindona, que ela é a missionária também. Inclusive, ela é como se fosse uma pessoa, de fato. Aí a gente põe eles na Kombi e a gente leva, né? Assim que tendo confirmação da vaga, a gente leva geralmente para a Lumen. Um beijo, Lumen, que nos ajuda muito, a Lumen. Obrigado. Um abraço para a Lumen ali na Um abraço, Lumen, muito obrigado. Vamos um permanecer muito juntos. Eles são maravilhosos, a gente sempre está junto. Também a comunidade Boa Nova, lá em Pojuca. Um beijo, comunidade Boa Nova, que Deus abençoe. A Fazenda da Esperança também, São Gonçalo dos Campos. Que legal. Deus abençoe. Todos eles aí a gente tem esse vínculo estreito, e a gente liga, pede ajuda e levamos lá quando tem vaga e acompanhamos, né? Eu já virei padrinho, aí pronto, aí é isso. Caminhada leve. Muito bonito isso. Verdade. Muito bonito. Você que não acompanhou, Emanuel tá falando tanto da madrinha dele, né? Irmã Violeta. Você não acompanhou, volta lá no YouTube da Arquidiocese de São Salvador. Coloca lá, Papo com Seminarista, Irmã Violeta. Você vai ver logo. É um papo que foi emocionante, anterior a esse, semana passada. E também E assim, Emanuel, nós vamos agora, como eu fiz a pergunta com a Irmã Violeta, ela falou sobre Solange, que nos emocionou. Então eu vou fazer uma pergunta parecida a você. Um fato na rede missionária, lá na Casa Tabor. Casa Tabor? Monte Tabor. Monte Tabor. Um fato que mexeu com você, que desestabilizou a estrutura de Emanuel, que Emanuel, sem saber, começou a chorar de emoção. Tenho certeza que tem aí um momento gravado no seu coração. Olha, eu poderia falar de muitos, mas uma coisa que mexe muito comigo é quando eu encontro crianças na missão. Geralmente isso acontece no interior. Crianças com carência paterna. Então, naturalmente, essas crianças se aproximam de mim na missão. E aí me chamam de pai e me abraçam com todo carinho. E isso, eu poderia dizer... Eu não vou nem saber o nome de todos os meninos que já fizeram isso comigo. Esse carinho... mostrando, enfim. E como eu sou, pela graça de Deus, um celibatário, então é a minha forma de viver a paternidade é com essas crianças também, nessas crianças que a gente encontra ao longo desse caminho. E agora um fato concreto assim com nome e sobrenome que me marcou muito, que foi assim realmente muito forte na nossa caminhada, foi referente a uma idosa que morava ali no Largo da Calçada, né? Uma senhora idosa chamada Lili. E essa senhora, certa vez, chegou a notícia sobre ela no nosso celular, dizendo que essa senhora ela morava com um filho paraplégico lá nessa casa, e estavam precisando de uma cadeira de rodas. E a gente, na nossa rede de contatos, logo conseguimos uma cadeira de rodas, graças a Deus, e fomos levar. Quando nós chegamos lá nessa casa, era uma realidade muito mais pesada do que a gente imaginava, porque a cadeira de rodas não fazia diferença praticamente. Porque quando nós entramos ali, era montanhas e montanhas de lixo dentro daquela casa. Nós encontramos uma senhora idosa, já com seus 80 anos, quase 80, e o filho dela em torno dos 50, que é tetraplégico, deitado em cima de uma cama, tudo podre. Mas podre mesmo, um ambiente que a gente colocava 4, 5 máscaras e não conseguia ficar, porque o cheiro era muito forte. Então aquilo marcou muito a gente, e nós começamos a falar com ela, começamos a visitar com frequência, e falar com ela, dizer, por favor, dona Lili, aceite
ir para um abrigo, a senhora não está conseguindo se cuidar de si mesma, a gente consegue uma vaga para a senhora. Então, mas mesmo assim ela não aceitava, né? Batia o pé firme que de fato não queria ir. E aí, diante dessa recusa dela, a gente sabe que o idoso ele só vai para o abrigo se ele quiser. Então, nós já tínhamos ido à polícia, porque o que estava acontecendo ali era gravíssimo. Tinha uma omissão da família ali. Uhum. Já tínhamos ido ao CRAS, ao CREAS, já tínhamos ido ao Ministério Público, e aí nós descobrimos que já existia, inclusive, procedimento administrativo lá de 6 anos, correndo há 6 anos, e que não dava solução àquele caso. Então, tentamos o máximo para ter uma intervenção ali, para ajudar aquela família, mas nada funcionava. Então, a gente percebeu que era, de fato, por outro caminho que Deus queria operar ali. Então, nós decidimos fazer uma cotização, né? Junto com os missionários, nós decidimos contratar uma técnica de enfermagem para fazer a higiene da família, né? E também para fazer a limpeza. Na primeira limpeza que nós fomos fazer lá, sem exagero, eram mais de 300 baratas que apareceram quando a gente começou a remover o lixo. E tinha balde com fezes, tinha rato morto, uma coisa assim absurda. E quando a técnica de enfermagem ela pegou o Roberto, né, que é esse senhor, para dar banho nele, que viu as costas completamente marcadas de escaras, com fezes petrificadas. Então ele provavelmente estava ali há muito tempo, sem ninguém cuidar. E ficamos fazendo esse trabalho um tempo de limpeza da casa e sempre conversando. Só que assim, não, era uma coisa que não funcionava, porque higiene é algo para ser todo dia, né? E não tem como uma idosa ficar... Enfim. Um certo dia, a vizinha disse o seguinte: olha, Emanuel, acho que você deveria tentar procurar essa família. Eu posso tentar conseguir um número, no caso, os filhos da idosa, né? Sim. E aí ótimo, eu quero mesmo falar. E aí peguei o número dessa família e liguei. Quando eu liguei, eu achei que eu ia ser recebido talvez com um pouco de agressividade. 7 pedras na mão. 7 pedras na mão. Mas ela disse, foi o contrário. Ela disse: Emanuel, por favor, me ajude. Por quê? Nesse dia da ligação, o irmão dela tinha sido internado lá no hospital do subúrbio devido à convulsiva, tetraplégico. Sim. E o médico disse, ele não pode voltar para casa. Aí a irmã então me disse: faz o seguinte, Emanuel, por favor, me ajude a conseguir uma vaga para ele no abrigo. Aí eu disse: tudo bem. Eu, minha palavra que eu consegui essa vaga, nós vamos conseguir essa vaga, mas com uma condição, que a gente leve Dona Lili também para o abrigo. Aí ela disse: nunca vai acontecer, porque minha mãe é uma pessoa difícil, minha mãe é uma pessoa... Mas falou tão mal dessa mãe. Aí eu percebi que tinha um problema sério ali de família, né? Talvez uma falta de perdão, enfim. E aí, mas eu insisti. Aí ela disse: já que você quer, então tente convencer. Aí eu fiquei feliz, porque agora eu tinha um aval da família. Só faltava o principal, que era convencer a senhora, né? A idosa. E aí Deus providenciou a vaga rapidamente num abrigo muito bom, chamado Lar Amor e Vida, que é de um amigo nosso. E junto a essa vaga, ele disponibilizou 2 vagas. Uma para Roberto, que é o tetraplégico, e outra para a mãe, que é a Dona Lili. Só precisava convencer. Então eu lembro que eu conversei com a irmã Violeta. Tá vendo que não tem como não falar dela? Então eu conversei com a irmã Violeta e eu disse assim: irmão, o que eu faço? Qual é o que eu digo? Ela disse: Emanuel, puxe pelo lado da maternidade. Era a única dica, a única, pista que eu tinha, era essa, puxar pelo lado da maternidade. E aí me encontrei num dia, marquei com o diretor do abrigo para a gente conversar com a idosa, para ver se ela aceitava ir para o abrigo. E quando eu encontrei com ele estava todo de branco, parecendo um médico. Aí eu disse: pronto, você agora vai ser doutor. Então, chegando lá,
Aí apresentei a ele e disse aqui, olha, esse daqui, de fato, o Roberto já estava no abrigo. Esse daqui é o doutor que está cuidando do seu filho, dona Lili. Agora, a senhora me diga uma coisa, dona Lili. A senhora sabe que não tem ninguém para tomar conta dele pertinho, assim. Não tem ninguém cuidando dele, assim, com carinho de mãe. Não tem. Ele está sozinho. Como é que a senhora vai deixar seu filho sozinho agora, lá nesse lugar onde ele está? Aí ela disse, mas eu não posso sair daqui, meu filho. Porque essa casa daqui é minha, eu não vou perder a casa. Quem é que vai cuidar dos meus gatos? Ele disse, mas dona Lili, a senhora vai deixar o seu filho sozinho agora no momento que ele mais precisa? Ela olhou assim pro alto. Eu não posso não, eu sou mãe. Aí olhou para a vizinha. Fátima, você cuida dos meus gatos? Aí pegou as roupas e veio com a gente pro abrigo. Aí chegando lá no abrigo, ela já foi recebendo, né, medindo a pressão, tudo mais, fazendo todo aquele prontuário. Semanas depois eu recebi um vídeo de uma das festas deles lá no abrigo. E aí ela dizendo, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Porque aqui eu tenho roupa limpa, aqui eu tenho comida, aqui eu tenho uma série de coisas. E aí o tempo foi passando mais um pouco. E o diretor do abrigo me ligou e disse, olha, eu preciso de um médico para avaliar a dona Lili aqui. Porque a técnica de enfermagem está dizendo que ela provavelmente está com um nódulo na mama. Que talvez seja câncer. Aí Deus providenciou um médico, nós levamos esse médico lá, fez todos os exames e de fato constatou câncer. Dona Lili, ela hoje está em tratamento. E eu fiquei com a missão de comunicar à família. Quando eu liguei para a família, marquei para conversar com eles, né, presencialmente lá no Bonfim. E aí, quando eu comuniquei isso à filha, ela chorou largamente. E aí voltou para visitar a mãe. Quer dizer, foi a reconciliação da filha com a mãe. Aí hoje ela pega a mãe no abrigo, leva para casa, leva para fazer tratamento, depois retoma para o abrigo. E elas estão construindo agora, nesse finalzinho da vida, né, no tratamento do câncer, elas reconstruíram a relação. De mãe e filha. Então, tudo isso que aconteceu, eventualmente eu encontro com eles, né, e algo também que me marcou muito nessa história é porque Roberto, ele nunca falava quando a gente visitava, a gente achava que ele era mudo. Sempre ali, deitado, tudo ali, só ali, sem falar nada. Isso, só que um certo dia lá no abrigo, ele estava lá na cama, aí tinha um técnico de enfermagem, ele virou, quero café! E aí a gente então descobriu que ele não era mudo, mas por conta da depressão, de estar há anos ali preso naquela cama, sem banho, sem nada, por conta de tudo isso, ele estava mudo. Não falava. Forte, né? Pablo. Então hoje ele caminha de uma forma, né, brinca lá. Esse abrigo é muito bom porque tem também as crianças numa parte separada, aí eventualmente tem cachorro. Então eles têm uma vivência hoje que... E aí eu, observando isso do alto, eu fui vendo que, na verdade, não foram os missionários, embora os missionários... foi um esforço coletivo para fazer essa ação aí, mas foi Deus que foi agindo, porque foi tudo no momento... Foi tudo sem programar, foi tudo de uma forma muito suave. E quando ele assume o controle, é assim, é tudo suave e, ao mesmo tempo, determinante, né? Ele resolveu tudo. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Você vê que... tenho certeza que a irmã Violeta está assistindo e deve estar feliz da vida que um fruto vivo... Deve estar nesse momento sorrindo. Um fruto vivo do trabalho missionário dela, dessa direção espiritual, dessa maternidade espiritual aqui na nossa frente. Manuel. Que bom. E como Deus vai... direcionando, tudo né? Certo, neste momento que a irmã Incrível. está contemplativa, vivendo realmente aquilo que Deus chamou a ela nessa fase, Deus suscita outras pessoas que possam continuar essa caminhada, E a rede missionária é um trabalho fenomenal. Uma coisa que você falou durante toda essa experiência tua foi a questão que você é celibatário.
Muitas pessoas não sabem, pensam que celibatário é só padre que é celibatário. Como é viver esta vocação? O que é essa vocação? Mundo, né? No mundo que exige tantas coisas, exige sexualidade, tem que casar, tem que ter relação, tem que ter isso e aquilo. E uma pessoa, um jovem, que você é jovem, quem olha para Emanuel, minha gente, vê que parece que tem o quê? Você tem quantos anos, bom? Eu? Tô acabado, viu? Eu tenho 23 anos. Olha aí. Agora olha para Emanuel. Agora olha para Emanuel. Foca aí, Emanuel. Olha para isso. 35 anos. É mole. E aí, jovem desse jeito, bonito, as meninas devem ficar doidas e não entender. Com muito respeito, porque elas são católicas cristãs, Paulo. Claro, com todo respeito. Mas, inclusive, tem até pressão de família. Às vezes até a família não entende logo no início. Celibatário. Aí o pai ou a mãe, eu quero um neto, eu quero um bebezinho para cuidar. E não entende essa situação, esse celibatos, né? Vamos falar assim. Celibatário, esse se guardar, esse antecipar a vida que terá lá no céu. Viver para a igreja, para o serviço ao outro, não entendem. Então, como é isso, viver esse... Ótima pergunta. Como é viver, como sendo jovem como você, na rede missionária, tendo contato com tantos outros jovens, outras famílias, ser celibatário nesse mundo? Eu acho que é viver um pouco dessa fecundidade, porque talvez, assim, para o amor que eu desejo viver na minha vida, uma família não fosse suficiente. Que perfeito. Então, repete isso aí, repete, porque... Olhando pra câmera. Olha pra câmera e fala isso, porque isso gerou tabu, viu? Isso tá quebrando tabus. Lindo. Verdade. Repete, isso, Manuel. Eu acho que não seria suficiente. Então, era necessário viver essa paternidade espiritual que hoje eu posso viver nas missões. Então, eu acho que a vida celibatária, ela me torna muito livre, no sentido de estar um encontro livre com as pessoas, né? Eu me sinto pai da comunidade, me sinto pai onde eu estou presente, inclusive das idosas, eu me sinto pai delas. Então, eu acho que tudo isso era muito necessário e foi muito gradual, porque assim, antes de mergulhar na vocação missionária como eu mergulhei, mas eu tive muitas dúvidas vocacionais para todas as vocações. E cheguei a fazer também um tempo no convento dos padres de Madre Teresa de Calcutá. Um determinado período, né, não há tanto tempo atrás, eu achei que Deus estava me chamando para um convento. E fui fazer uma experiência de 1 mês com os padres, os missionários da caridade, né? Que não sei se você sabe, mas tem um ramo masculino de Madre Teresa. Primeira vez que eu também. Eu só via a Pois estrelinha. Tem as irmãs tem os padres. Nos padres, tem os padres, tem os irmãos contemplativos e tem os irmãos de vida ativa. Eu acabei indo para fazer experiência nos contemplativos. Engraçado, porque hoje eu sou missionário totalmente oposto. Mas eu estive lá e foi um tempo assim maravilhoso. Eles são santos. Só que Deus de fato estava me chamando para cá. E então assim foi só um processo difícil, como eu falei, de deixar as resistências irem caindo para abraçar esse chamado. Você tocou aí nesse ponto da nossa família biológica, né? Eu tenho uma paciência imensa com minha mãe, porque inclusive eu sou filho único. Então, assim, você sabe que a mãe ela sempre cria uma expectativa, né, muito grande, e ela se preocupou muito, mas hoje ela é uma amiga assim da rede missionária, de fato, ela é bem presente nas missões. Trouxe para perto, né? Ela viu a sua missão, o seu sim. Conceição, o nome dela. E Deus dando outros filhos, né? Filhos de outro modo. Muito lindo isso. Eu tenho uma madrinha também que ela tinha muita vontade de ser mãe e casar também. Casou depois de 40 anos. Hoje tem 95. E glória a Deus, viu? Deus não deu nenhum filho a ela biológico, mas deu 5 cegos. Inclusive um desses cegos é meu pai. Ela cuidou, assim, então Deus realmente vai moldando ali tudo aquilo ali que Ele sonha, que Ele deseja para a vida de cada um. E assim também foi com a tua. Quem quiser participar da rede de caridade, da rede missionária, melhor dizendo,
como é que faz? Se eu quiser conhecer, participar, ser amigo, ajudar, contribuir. Pronto, então tem um Instagram, que é o Rede Caridade. Então pode acessar lá no Instagram, @Rede Caridade. Tem também o WhatsApp, que é o 997254287. Então pode mandar uma mensagem. E assim, isso é para entrar em contato conosco. Agora, a Casa Monte Tabor, ela abre de segunda a sábado pela manhã. Então é só chegar também, fazer uma visita e para conhecer assim mais de perto o trabalho. Já dá para e ajudar também, o que é mais importante, porque você falou que vocês vivem eternamente da providência. Totalmente, né? da providência. E algo que eu esqueci de mencionar é que existem também algumas frentes de missão no interior da Bahia. Tem? Então tem alguns missionários que estão ligados a nós aqui, que estão em outras cidades. Então, não poderia deixar de falar deles. Claro, né, que são pode falar a cidade grandes também. Irmãos estão lá em Alagoinhas, em Aporá, em Conceição do Jacuípe, em Amélia Rodrigues, em São Gonçalo dos Campos e em Brejões. Então, nesses lugares existem são as frentes de missão, como a gente chama, e eles estão lá vivendo, né, dessa forma também, cada um em sua família, cada um com o seu trabalho, mas agregados ao carisma e vivendo a missão e a caridade. Que bênção, Paulo. Incrível. Quando eu falo para você, senão Já vê você. cada papo papo único, cada papo nos surpreende realmente. Nos transforma. Agora, a única coisa que é triste é porque temos um horário e acaba logo. Padre Danilo, bota 5 horas logo isso aqui, que a gente quer conversar mais. E o povo também quer escutar, conhecer mais sobre verdade. os entrevistados. Mas Pois então, Pablo, queria desde já agradecer a você, Manuel, pelo seu sim, estar aqui conosco, partilhar sobre sua vida de forma geral e a sua vida como missionário. Com certeza é uma alegria para a irmã Violeta e uma alegria para a Igreja de Cristo, que com certeza, com toda certeza do mundo, se alegra com o seu sim. Você falou que é um trabalho que não tem se você for procurando resultado, você se frustra. Então, de 100, 1. É verdade. Mas é por esse 1 que o céu se alegra, Verdade. que o céu faz festa. E saiba que você é um canal dessa festa no céu. E isso é para nos impulsionar cada vez mais a fazer o bem. A fazer o bem, a ser de Deus. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Emanuel. Muito obrigado. Gratidão mesmo. Tua história, assim também como a de irmã Violeta, realmente comove, mexe conosco, nos chama também a uma reflexão. Nós que vamos ser assim, estamos, né, no processo da vida sacerdotal, estudando, também somos chamados a olhar para os pobres, olhar para o próximo, aquele que necessita, que está nu, que está ali doente, que está com frio e com fome, e ali estender o braço, assim como Jesus ensinou, assim como a obra Lumen também fala sempre, né, para ver Jesus no outro, no que está abandonado, no que está sofrendo. Deixa uma mensagem aqui, olhando para essa câmera aqui, para todas as pessoas que nos assistem aqui. Você, como jovem, acredito e demonstrou isso aqui, tem muito a ensinar, a passar para esse povo. Então, olhando para aquela câmera ali que está do nosso lado, deixa uma mensagem para esse povo. Quando Madre Teresa de Calcutá, ela recebeu o chamado de Deus para fundar a congregação, ela teve que lidar com muitas resistências, né? Então, aí a gente vê que, inclusive, as pessoas mais maravilhosas que pisaram por esse planeta, que a gente admira tanto, tiveram muitas fraquezas interiores. Mas não são as fraquezas, não são as resistências que determinam o que você é. Mas é o amor que Deus colocou no seu coração que determina a sua natureza. Então se apegue a esse amor e continue. Dê o próximo passo. Amém, Manuel. Glória a Deus. Deus abençoe, continue iluminando, dando forças à tua missão. Amém. Este foi mais um Papo com Seminarista. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma ótima tarde e um excelente final de semana.